Pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite para todos. Esse é o 10º vídeo, né? Vamos tratar de ideologia brasileira, ou Brasil ideológico, que é o correto, né? Brasil e suas ideologias. Desde o começo dos primeiros vídeos, lá atrás, estamos tratando de sociologia no seu aspecto em geral. E de lá para cá, a gente vem falando um pouco de ideologias, né? Um pouco de tudo: ideologia, cultura, partidarismo. É um campo sociológico que fala de muitas coisas, com concernente à nossa sociedade especificamente. Brasil ideológico. Vamos entrar num campo bastante controverso, crítico, polêmico, digo de passagem, mas resumir o máximo, porque existem muitos assuntos relacionados à sociologia, e eu achei por bem dividir esses assuntos para a gente entender, para melhor compreensão dos colegas que nos assistem. É verdade? Brasil ideológico. Vamos entrar na introdução do assunto, né, sobre ideologias, sem mais delonga, que a ideologia no seu sentido amplo, no seu contexto geral, sobre ideologia, para a gente entender o que é ideologias, o que é uma ideologia ou suas diversas ideologias de pensamento, né? São ideias, são as suas interpretações, suas opiniões, sua maneira de pensar, de achar, de concordar, discordar. Tudo está dentro do universo da ideologia, no universo das ideias, né? Ideias favores ao seu pensamento ou contrária ao seu pensamento. A ideologia no seu sentido amplo, na sua cosmovisão que domina a sociedade em geral. A ideologia ela está em tudo, né? Ela domina todos. Cada um está no seu universo ideológico, cada um está na sua ideia, no seu pensamento. Diante desse cenário sociológico de muitas opiniões, na verdade, inclusive domina uma sociedade em particular, no tocante às ideias ideológicas, partidárias, seja ideologias de política partidária, ideologias dogmáticas da religião, do futebol e outros segmentos sociocultural. Você vê que a ideologia ela está em qualquer departamento social, ela está entranhada em qualquer grupo, seja na política, no esporte e na religião. Você vai se deparar com ideologias, né? Doutrinária, dogmática, a doutrina na política, a doutrina na religião. Existem doutrinas ideológicas, em tudo existe essas doutrinas ideológicas. Nesse universo ideológico brasileiro, estamos diante de um cenário polêmico de ideias. Se deparamos diante de questões problemáticas, complexas, que às vezes a gente até evita de entrar em questões, entre aspas, né? Às vezes a gente compra uma briga para entrar na briga, às vezes a gente compra para sair, para não se envolver, porque é muito complexo e também até perigoso você se deparar com grupos ideológicos, com grupos radicais, com temperamentos agressivos. Isso não faz bem à sua saúde, não faz bem à sua pessoa em si, nem no modo geral, né? Ideologias agressivas, excesso de radicalismo, de fanatismo, isso leva até crimes, né? Mas isso aí são outras questões. Um cenário de polêmica de ideias opostas ou a favor ao seu modo de pensar, né? Ao seu modo de pensar e achar, tolerar ou intolerar, aceitar a tolerância, ignorar questões que vai contra o seu fundamentalismo, que é o caso, por exemplo, do religioso. O religioso ele pega muito o fundamentalismo, né? Contra sua bandeira ideológica, né? Que cada um tem a sua bandeira
ideológica e faz defesa com os dentes, né? É complexo, de difícil conciliação, né? Você tenta conciliar uma questão ideológica que às vezes você quer que aquela pessoa aceite a sua opinião, aceite o seu pensamento. Você muitas vezes quer entrar na mente dela, né? E sem se dizer, eu escuto frequentemente, né? Fulano quer entrar na mente de cicrano, com uma ideologia, com um pensamento e tal. É complexo e difícil conciliação, por motivos egoístas. Aí vem aquela opinião, aquela forte opinião, aquela opinião egocêntrica, né? Aquele egoísmo, aquela prepotência. Não, é assim assado, é do meu jeito, eu não aceito a opinião, eu não aceito o seu pensamento. E fica difícil de entrar naquele bom senso, chegar a um denominador comum, se não haver a conciliação, né, o acordo entre as partes, né, entre as partes ideológicas, né, entre os pensamentos. Com motivos egoístas, prepotentes, radicais, né, você leva pelo radicalismo e você não aceita aquela outra opinião. É a sua opinião, pai é pau, pedra é pedra, e assim vamos lá, certo? Preconceituosos, né, racistas, inversões de valores, a falta de respeito, o aumento do moralismo hipócrita no seu machismo, no seu achismo, feminismo, sem controle, sem equilíbrio. Pessoal, quando tratamos de ideologias, a gente menciona várias questões, mas eu não vou me aprofundar nessa questão de gêneros em parte. Estou aqui apenas mostrando assim a questão da ideologia brasileira, assim por cima, porque é muita coisa a falar, muita coisa a tratar, tem muitos pontos relacionados à nossa ideologia brasileira, certo? Quando falamos de ideologias, vem logo em mente, de cara, né, de fato, as ideologias partidárias de segmentos políticos ou política partidária. Quando você fala em ideologia, já vai falar de política, já vai falar de partido A, partido B, partido C. Não, não é por aí, não é assim que a banda toca, certo? Legalzinho? Não é assim que a banda toca. Tem que ter calma, tem que ter cautela, tem que ter bom senso, no seu senso crítico. Não é só senso crítico, mas também tem que ter bom senso, o seu senso comum, você é humano. Eu sei que você é civilizado, eu sei que você é orientado, você recebeu uma educação de sua família, de você respeitar, ouvir ambos os lados, né? Ouvir para depois falar. A gente é muito egoísta, essa é a verdade. A gente usa de egoísmo para se achar o dono da razão, mas ninguém é dono da razão, né? A gente compartilha o que a gente conhece e sabe, e a gente não é dono da verdade, ninguém é ditador da verdade, mas a gente aprende uns com os outros, de modo civilizado, modo humilde, simples, não é verdade? Partidário ideológico, pensamentos, ideias e opiniões. Não está só restrito ao segmento político partidário. É mais do que isso. Quando falamos de ideologias, pode se referir a outras questões ideológicas, filosóficas, no sentido científico, religioso, grupos variantes como criacionistas, que é o grupo que defende que foi Deus que criou o universo e a Terra, né? Através da fé, através do credo religioso, né? E evolucionistas, né? Que a maioria são ateus. Os evolucionistas são materialistas e naturalistas. Eles acreditam que tudo surgiu através de uma grande explosão cósmica, né? A origem do universo, na sua cosmologia, tudo surgiu de um Big Bang. São teorias, né? Vemos teorias criacionistas como teorias evolucionistas. Quem está certo, quem está errado, aí é outra questão. Geocentristas, né? Que é aquele que até no século XVI, inclusive no século XVI, a igreja pregava o geocentrismo, né? Pregava-se que a Terra era o centro do universo. Mas não vamos entrar nesse detalhe não, que é outra questão. É outra questão. É muita coisa a debater dentro da ideologia. É muita coisa a debater. E heliocentrista, que o Sol é o centro do universo, né? Já foi comprovado cientificamente, até que prove o contrário, que o que predomina cientificamente é o heliocentrismo, né? O Sol como centro do nosso sistema solar.
E terraplanistas, né, que é o mesmo que defende o geocentrista, né, o geocentrismo. O terraplanista diz que a Terra é plana, mas é outra questão. Aí não vamos endoidar agora. Certo, pessoal? E globalistas, que é aqueles que é heliocentrista, né, que acreditamos que a Terra é uma esférica, né, achatada em seus polos, mas é outra questão. Pelo amor de Deus, isso é outra questão. Não vamos resumir aqui sobre ideologia brasileira. Mas a gente se depara com esses grupos, né, quando vai discutir ideologia em qualquer aspecto. E conspiracionismo. Vixe, conspiracionismo, amigo, sai de perto. Tem grupos legais de conspiracionistas, tem grupos objetivos, claros e contundentes, mas a maioria desses grupos de conspiracionistas, não sei se eu estou equivocado, não sei se eu estou cometendo um julgamento precipitado, a maioria dos criacionistas, eles são muito fictícios, eles são muito exagerados, vamos falar de modo claro, né? Mas isso é opinião minha, isso é um pensamento meu, isso é o que a minha visão ótica percebe, detecta, que tem grupos de conspiracionistas que eles são muito profundos nos seus estudos, nos seus comentários, nas suas pesquisas, eles são muitos... eles elaboram muitas perguntas intrigantes, muitas questões intrigantes, eles são muitos polêmicos, pronto. Nesse sentido, eles são muito polêmicos, mas também são muito estudiosos, né? Traz assuntos, eles traz questões que vai contra a sua ideia, eles traz questões que vai contra aquela crença, contra aquela ideologia. Eles são pessoas polêmicas, mas porém a maioria são muito estudiosos, né? Alguns exagerados, alguns passando o limite, né? Até inventando, imaginando coisas na sua ficção. Mas tem grupos que eles separam ficção de realidade, o que é ficção e o que é realidade, certo, pessoal? O assunto é bem resumido, mas é bom demais você falar essa questão da sociologia no nosso Brasil. Temos na ideologia brasileira, especificamente nos segmentos políticos e religiosos, uma gama de grupos partidários que defende com unhas e dentes, como eu falei anterior, seus pontos de vista ideológicos, doutrinários, dogmáticos, formando uma muralha ideológica entre a sociedade. Ideologia mentalizada, alienada, escraviza, sem poder ter a liberdade de pensar igual, como pensar aquele partido. Ou seja, pessoal, fazendo aqui uma correção, voltando aqui para a gente entender, que a ideologia ela divide a sociedade, né? Ela forma uma parede entre um grupo e outro. No caso da religião, né? Sou da religião A, sou da religião B, né? Inclusive no cristianismo você vê várias divisões do cristianismo, né? Apesar que o cristianismo prega o mesmo Deus, o catolicismo, o cabeça desse universo cristão, historicamente o catolicismo é considerado o cabeça de todo esse movimento cristão ali do primeiro século, aí entra no segundo, terceiro, quarto século, e lá para cá, aí é outra história, a história da igreja é outro detalhe. Formando uma muralha ideológica, que isso é chato, né? Entre a sociedade ideológica, mentalizada, alienada, isso é um absurdo, cara. A gente vê a ideologia, cara, até deixa as pessoas alienadas, a ponto do charlatanismo chegar primeiro do que a sua razão. O charlatanismo ele chega, ele estelionatário, ele rouba de você a sua consciência, ele rouba de você a sua razão, mas não vou me estender nessa questão, né, para não deixar as pessoas com pensamento diferente a respeito da minha pessoa, né? Longe de mim defamar a religião da pessoa, defamar o partido A, o partido B, até porque eu não tenho esse direito de sair por aí jogando pedras em todo mundo, né? Que isso é falta de respeito, é falta de ética. Sem poder ter a liberdade de pensar igual, como pensa aquele partido. Dificilmente partidos eles têm o mesmo pensamento, né? Já cristãos, eles se conciliam em determinadas questões bíblicas. Eles chegam num denominador comum, na questão de Deus poderoso, na questão da Trindade, na questão de assuntos bíblicos, né? E a maioria dos cristãos, eles entram naquele
naquele senso, naquele consenso, e entram em conciliação e ambos concordam com a questão bíblica, né? Mas não é em tudo, né? Eles são divididos por questão de doutrinas, né? Por questão de interpretações. A religião é muito dividida por questão de doutrinas e por questão de interpretações, né? Enfim, pessoal, é difícil tanto unir os segmentos ideológicos no tocante às diferentes correntes ideológicas. Isso é tremendo. É quase impossível, porém é possível quando ambos se conciliam dentro de um bom senso, no seu equilíbrio senso crítico, na sua naturalidade, transparência. A gente deve ser transparente, né? Rapaz, eu concordo com você em seguidos pontos. Você chega para aquele partidário de outro segmento, chega para ele. Quando há conciliação, você concorda, você aceita, você tem razão, você está certo, mas não é em tudo a conciliação por questão de ideologia, por questão de pensamento. É quase impossível, repetindo, é possível quando ambos se conciliam, né? Dentro do bom senso, no seu equilibrado senso, né? Crítico, na sua naturalidade e transparência, né? Honestidade, você deve ser objetivo e honesto. Você deve chegar para a pessoa, rapaz, eu estou sendo honesto com você, eu não concordo, não aceito. Do mesmo modo, você também não está obrigado a aceitar o meu pensamento, a minha ideia, no tocante à sua política, no tocante ao seu partido, no tocante ao seu grupo ideológico, né? Eu não concordo nesse sentido. E outras questões, né? No seu humilde senso comum, você deve ser bem objetivo, para que aquela pessoa tenta ou possa entender que você está sendo sincero com ele, né, em aceitar ou não aceitar a sua ideologia. Para que haja possibilidade de acordo conciliável, né, entre ambos, né, entre aquele que pensa diferente e aquele que pensa pensamento oposto. De acordo conciliável na discussão, tentando levar a situação de ambos, né, a questão em discussão, para uma possível conclusão, para chegar a um denominador comum. É o que a gente tenta, né, em qualquer discussão política, de futebol, de religião. Existe aquela frase que não se discute, mas às vezes é necessário debater, mas com respeito, sendo civilizado. A gente não deve nunca dizer jamais eu vou discutir isso, jamais eu vou discutir aquilo, porque a gente discute tudo. A gente discute em casa, a gente discute uma questão, mas seja um discurso civilizado, uma discussão, um pleito, um debate, com respeito ao seu opositor, né, do debate. Não é tarefa fácil conciliar questões ideológicas num país de extrema cultura, de pensamentos diferentes, apesar de sermos povos receptivos, né, hospitaleiros, com nossos estrangeiros. Isso aí foi falado no vídeo passado, né, sobre o Brasilzão, país maravilhoso que até os nossos gringos se admiram, né? Um povo simpático, que é o caso dos nossos brasileiros, amigos no momento de fé, obras sociais, enfim, né? Muitos são amigos, né? Não vamos falar que todos são hipócritas, porque eu estou sendo hipócrita, né? Mas existe muita hipocrisia, né? Na hora de fazer uma doação, na hora de fazer uma obra social, existe muita hipocrisia. Mas existem muitas pessoas sinceras, né? Não, rapaz, eu não posso ajudar por questão disso. Está sendo sincero, né? Mas é bom ajudar. Mas se você está fingindo em ajudar uma pessoa, você vai se sentir mal depois. Não, pô, rapaz, eu ajudei uma pessoa, mas com fingimento, com fascismo, né? Isso não é bom para a sua vida interior, para o seu espírito. Isso não é legal, né? É momento, aliás, corrigindo aqui, pessoal, para que não haja equívoco. É lamentável, hipocrisia de nossa parte, afirmar por trás de uma capa ideológica sem sinceridade
sem verdade, sem honestidade, que somos unidos ideologicamente. Eu acho impossível, né, você ser unido ideologicamente, a não ser que o meu pensamento compatuam da mesma ideia. Mas se não for, é impossível uma ideologia se unir a outra ideologia, porque as questões dos pensamentos não batem. Então é impossível, não tem como. Se sua ideologia confronta, se opõe, né, é contra ao seu pensamento, por questão de opiniões. Você pensa diferente, aquela pessoa tem uma opinião diferente, você discorda, então não tem como haver conciliação. Opiniões contrárias à sua ideologia de pensamento. Certo, pessoal? Vou fazer aqui uma conclusão. Somos iguais, mas julgamos ser diferentes. Essa frase sempre está nessa cabecinha pequena. Somos iguais, mas julgamos ser diferentes. Como assim somos iguais? Somos iguais em fragilidade, somos iguais em matéria, todos vão voltar para o pó, todos vão virar pó, todos é cinza. Mas julgamos ser diferentes por questão social, por questão de posição, uns com mais, uns sem menos. Aí julgamos ser diferentes por ter mais conhecimento do que o outro, por se achar o dono da razão, por se achar o gênio. Mas isso é ilusão, pessoal. Eu, sinceramente, eu cometo muitos equívocos. Inclusive nesse vídeo de hoje, vocês podem até corrigir, que pode ser que tenha cometido equívocos ou tenha falado coisas que não tem nada a ver. Mas é sobre a nossa ideologia, nosso Brasil ideológico, de várias culturas, de várias correntes de pensamentos. E os amigos me ajudem a manter esse canal. Os amigos podem corrigir os canais anteriores, fazendo as suas críticas, dando suas opiniões, dando aquele link legal, para que no próximo vídeo eu traga assuntos importantes, que chamam a nossa atenção, certo? Eu não sou nenhum professor, eu não sou nenhum sociólogo, eu sou apenas um aluno desse universo do conhecimento. Sempre prendendo carona das informações, né? Sempre estou assistindo vídeos, né? Compartilhando vídeos, dando aquele legalzinho nos vídeos da galera. E os amigos que tiverem seus vídeos, Luciano, vá lá, dê aquele joinha, seja o meu seguidor, estou aqui para contribuir, certo? Com toda a transparência, com toda a sinceridade, sem hipocrisia, né? E se eu for com hipocrisia, é melhor ficar na minha, que é chato você estar elogiando a pessoa, mas com falsidade. Isso é muito chato, isso não faz bem nem a você e nem a mim, não é verdade? Bom, pessoal, boa noite. Dê aquele joinha, nos ajude a manter esse vídeo, porque o próximo assunto, pessoal, será também interessante e polêmico. Todos os assuntos desses meus vídeos, nesse universo sociológico, estou falando de sociologia, desde o começo dos primeiros vídeos eu estou me referindo à sociologia no Brasil, né? E no próximo vídeo iremos falar de saúde brasileira, né? Vixe, cara, só vocês para me ajudar, beleza? Saúde brasileira no próximo vídeo. Obrigado, pessoal.